Pergunta da consulente Laudiceia. Diz assim: Pastor, as TJs estiveram aqui e em conversa eles me perguntaram o porquê de haver tantas igrejas Assembleia de Deus. Eu não soube dizer. Pastor, me ajude. O que a irmã devia dizer, que é notório em todo o Brasil, que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus é a maior igreja evangélica em todo o Brasil. Qualquer estado onde se for, pode notar-se que a Assembleia de Deus está espalhada na cidade com pequenos templos e outros maiores em cidades maiores. Se houver inveja dessa colocação, é só mudar que a situação para a pessoa que está invejando possa tomar uma atitude diferente do que ela crê. Por exemplo, nós temos uma posição bíblica no capítulo 18 do livro de Deuteronômio, versículo 20 a 22, quando o profeta falar soberbamente em meu nome alguma palavra que eu lhe não mandei falar, ou falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando ele falar e aquilo que profetizou não acontecer, ele falou soberbamente. Não tenhas temor dele. Então ele não está no caminho correto e ele é um falso profeta. Agora você consulta a história do povo ligado à Testemunha de Jeová, Armagedão, batalha final para 1914, Armagedão para 1915, Armagedão para 1918, Armagedão para 1925, Armagedão para 1941, Armagedão para 1975, Armagedão para 2000, e agora já está sendo apontado 2034. Ora, o que caracteriza isso? Por que não cresce? Não cresce por quê? Porque há uma razão. Quem gosta de ser enganado? Muito bem, a próxima pergunta é do Henrique, da cidade do Guarujá. Na verdade, são duas perguntas para o pastor. Eu vou fazer a primeira e depois, quando o pastor responder, eu farei a segunda. Diz assim: Pastor, temos em minha igreja uma irmã que é nova convertida. Ela vive com uma pessoa há muitos anos, mas não é casada. E ele não é cristão. Porém, ela deseja se batizar e participar da ceia. O que posso fazer para ajudá-la? Aqui não fala se eles têm filhos, né, pastor? Certo. Esse relacionamento. Mas a nossa consulente, olha, o nosso consulente Henrique, eu quero dizer para você, meu prezado irmão, que em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1 em diante, nós temos respostas de Paulo dadas a pessoas crentes dos seus dias acerca do casamento. Diz ele então: ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem na mulher. Então, viver da forma como estão vivendo, praticando a prostituição. Não são casados,
não podem viver juntos trocando o ato sexual como se fosse marido e mulher. De modo que eu quero recomendar ao irmão a providência que existe no caso. Vá com a sua suposta mulher, que ainda não é esposa, a um cartório de paz, realize o casamento dentro da legalidade, e aí sim, vocês vão viver como marido e mulher. E a continuidade dessa recomendação, eu faço indicação de que leia para se informar de todos os pormenores de uma vida de pessoas amigadas, mas não estão realmente casadas ou legalmente casadas à luz da Bíblia Sagrada. Acerte a sua situação, porque nesse caso vocês estão vivendo em pecado, com toda a boa vontade que eu notei na linguagem que transmitiram, mas não é uma coisa legal. À luz da Bíblia Sagrada, para quem quer servir a Deus. 1 Coríntios, capítulo 7, leia todo o capítulo. Se tiver dúvidas, pode ligar de novo que estamos à disposição. Muito bem, então o Henrique aqui do Guarujá, ele está fazendo essa pergunta sobre uma outra pessoa. Ele diz aqui que é uma irmã que é nova convertida na sua igreja, não é ele propriamente que está vivendo a situação, mas é uma pessoa que ele observou na igreja. E ele continua aqui a segunda pergunta do Henrique. Se essa irmã, pastor, nova convertida, que está nessa condição de viver amaziada, se ela vier a falecer nessas condições, ela pode ser salva? Continua o Henrique perguntando para o senhor. Se ela arrepender-se antes, ela pode ser salva, porque Deus não leva em conta os tempos da nossa ignorância. Só que uma pessoa que está ligada à igreja, como ela, e chega a pedir o batismo, ela deve ter consciência da sua responsabilidade e deve ser orientada pelo seu pastor, como acabei de ensinar, principalmente neste capítulo 7 de 1 Coríntios. Está bem claro aqui a situação. Por causa da prostituição, cada um tem a sua esposa, cada uma tem o seu marido. Isso é a legalidade do casamento. E em Hebreus capítulo 13, versículo 4, o casamento seja por todos respeitado. Ora, se deve ser respeitado por todos, mormente por uma pessoa que tem conhecimento da Bíblia Sagrada. Precisa apressar-se para regularizar esse casamento. A próxima pergunta aqui, pastor, é NQI Mulher. Ela não quer se identificar, mas ela faz aqui um relato semelhante ao do Henrique. Ela está falando também de uma outra pessoa, pastor, que já estão vivendo juntos, esse casal, há 17 anos. E eles frequentam, olha só, o casal frequenta uma igreja. E por serem assim próximos, amigos do pastor, depois de um tempo o pastor os batizou, ainda nessa condição sem serem casados. E eles até estão participando da ceia. A nossa consulente aqui diz que até já conversou com essa moça, né? Já explicou para ela a situação, que não é correto eles viverem assim, serem batizados e participarem da ceia, sendo que não são casados, eles precisam regularizar. Ela quer saber aqui, pastor, que se eles, por exemplo, se separarem, resolver essa situação, não viverem mais juntos, podem participar da ceia normalmente? Ou, se eles resolverem se casar, eles vão precisar se batizar de novo? A consulente quer saber se esse batismo valeu devido à condição imprópria que eles estavam vivendo. Eu quero recomendar à nossa consulente, leia o capítulo inteiro de 1 Coríntios, capítulo 7. Eu não leio aqui inteiro porque vai ocupar um tempo que vai impedir de responder outras perguntas. Mas vale a pena a pessoa ler talvez mais de uma vez,
para ter na mente o que é legal, o que não é legal como crente. Esse pastor errou em trazer para ligar à igreja como membro um casal que estava fora na prostituição, de acordo com o que nós acabamos de ler aqui em 1 Coríntios capítulo 7. Estão praticando prostituição. E praticar prostituição, batizado e participar da ceia do Senhor, isso é caso de ficar até doente. Quer dizer, Deus pode repreender, porque está lá dito, por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, até muitos que dormem. Porque se nós nos examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados pelo Senhor. Sendo julgados, somos repreendidos. Sendo repreendidos, vem o castigo da parte de Deus. Vou repetir a leitura só para a nossa consulente perceber. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, exatamente isso. Cada um tem a sua própria mulher, ou seja, cada um tem a sua própria esposa. E cada esposa tem o seu próprio marido. Não na forma como estão vivendo. O marido pague à mulher a devida benevolência, ou seja, pague à mulher os direitos dela, até no convívio de relações sexuais. Ela tem tanto direito ao corpo do marido, como o marido tem o direito sobre o corpo da esposa. E da mesma sorte o marido ou a mulher. A mulher ao marido. O marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem não. A mulher não tem direito sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem na mulher. Então aqui estou lendo até o versículo 4. O segmento então é mais profundo e de modo que a pessoa vai estar em condições apreciáveis diante de Deus. O jeito que está nessa igreja pode sair fora porque a senhora não está bem diante de Deus. Não sei como vai resolver o problema diante do seu pastor, mas a autoridade do seu pastor não substitui a autoridade da Bíblia Sagrada. E esse batismo, pastor, foi válido? Não teve validade. Porque foi feito numa condição que a pessoa estava errada, estava imprópria. Então ela deve refazer esse batismo. Depois de se casar, regularizar a situação, aí sim fazer um novo batismo, que agora é o válido, não é isso? E eu recomendo a irmã proceder assim, desde que não está telefonando, para sair dessa condição imprópria. Tão imprópria que a própria iniciativa é sua, mesmo tendo a palavra do seu pastor. Porque ele não está agindo de acordo com a Bíblia Sagrada. Muito bem. Pastor, a nossa consulente ainda pergunta o significado da palavra aleluia. É uma palavra que nós estamos sempre pronunciando na igreja e é muito comum, né, os irmãos e as irmãs falarem isso durante o culto. Ela quer saber qual o significado dessa palavra. A palavra aleluia aparece no livro do Apocalipse e ela tem o sentido louvado seja Deus. Não use esta palavra em brincadeira, como algumas pessoas usam, falando palavras impróprias, jocosas, risadas entre um e outro, mas sem responsabilidade. Não use essa palavra, porque está profanando a palavra que usa. Louvado seja Deus. Deus não vai aceitar esse louvor partido de pessoas que estão irresponsáveis no conceito que tem para com Deus, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 2, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ora, culto racional é um culto inteligente,
eu estou louvando, eu estou adorando a Deus com seriedade. Não estou ali me exibindo, não estou ali fazendo graças para que alguém ria comigo, mas estou servindo a Deus. Com aleluia, sem compromisso. A próxima pergunta é do Valmir. Valmir mandou a pergunta aqui por e-mail para o programa. Então, está aqui a pergunta do Valmir. Ele quer que o pastor explique a expressão coisa indecente, que é citada lá em Deuteronômio, capítulo 24, do verso 1 ao verso 4, que dava motivo ao divórcio. Então, o Valmir quer que o pastor explique sobre o que é esta coisa indecente que o homem veria na mulher que poderia gerar o divórcio, pastor. Bom, essa palavra tem mais conotação com o momento da vida dessas pessoas e o preceito que está em Deuteronômio 24, versículos 1 a 4, tem uma conotação que não é própria para os nossos dias na palavra. Por exemplo, essa palavra indecente para nós tem um sentido que é impróprio até mencionar. Agora, nós entendemos que estas palavras sejam palavras de baixo calão, falta de respeito e assim palavras impróprias que não devem existir entre marido e mulher. Deve haver um tratamento de respeito mútuo. Então, essa colocação ela tem um sentido mais próprio dentro da ocasião, do tempo que foi escrita para o povo que vivia nesse tempo, e outro significado de menor responsabilidade para as pessoas que vivem hoje, respeitando-se na palavra, não trocando palavras obscenas, xingamentos pesados entre marido e mulher, porque há muita intimidade entre marido e mulher, esposo e esposa, que deve ser guardado como um tesouro para a continuidade do casamento. A próxima pergunta, pastor, também do nosso consulente Valmir, e também muito importante, porque ele fala aqui sobre um texto de 1 Samuel 16,14, que acabam trazendo uma certa dúvida para os leitores da Bíblia Sagrada. Nesse texto diz que o Espírito do Senhor saiu de Saul, e então um espírito mau da parte do Senhor o atormentava. Então o Valmir aqui pergunta como isso é possível, sendo Deus amor, como pode ter um espírito da parte do Senhor para atormentar o rei Saul. Como entender esse texto, pastor? Bom, quem lê a Bíblia Sagrada, na sua inteireza, nesse caso principalmente, conhece a história desse, eu vou citar, cidadão, Saul, que a princípio da sua vida demonstrou uma humildade tão grande, mas tão grande quando ele foi escolhido surpreendentemente para ele próprio, para ser rei. Ele ficou, como que se diz, perdeu o sentido. O que faz ele? Em vez de aceitar o convite das autoridades judaicas para assumir o seu cargo, ele se escondeu no meio da bagagem. Não teve coragem de ir à frente para aceitar o encargo. Mas depois, conversando com ele, ele aceitou o encargo e assim assumiu essa colocação de rei de Israel. Uma posição muito, muito aspirada por todos os cidadãos que eram judeus nessa ocasião. Mas ele foi chamado. Lendo a biografia desse homem, de Saul, nós notamos que ele é um homem corretíssimo.
Ele era um homem que consultava, a pedir as pessoas que consultavam a Deus pelo intermédio dele. Ele era muito legal, quer dizer, muito correto. Então ele tinha um prestígio nesse particular. Só que ele, com o tempo, começou a relaxar a sua vida. E a pessoa que relaxa é como o apóstata. É um homem sério, um pregador de eminência, só que ele começa a apostatar. Está lá no capítulo 4 de 1 Timóteo. Abandonou as coisas de Deus e permitiu que um espírito maligno viesse ocupar a sua casa, a casa do seu coração. Então a sua figura ficou desconhecida, já era outra. E esse Saul chegou a esse caso. Ele foi consultar uma feiticeira porque Deus não lhe falava mais por meio dos profetas. Ele ficou isolado. Tinha uma batalha diante dele com os filisteus, que era o povo mais forte do que Israel na ocasião. E ele então precedeu o sentimento de que ele ia ser derrotado e morto. Ele partiu para esse final que foi, deixou-se tomar de modo completo a uma casa, uma morada do diabo. E quando o diabo entra, Deus se retira. Então, é uma situação que eu não vejo razão para esse protesto do nosso consulente, porque ele agiu por vontade pessoal e rejeitou a oportunidade que Deus lhe deu para ser um rei permanente, que pudesse levar o povo a uma situação de aproximação de Deus e com vitórias sobre os inimigos que estavam ao redor. Não agiu assim e teve um final muito doloroso. Morreu em campo de batalha, foi ferido com uma espada, e ali foi um espetáculo deprimente para o povo de Deus, que eram os judeus naquela ocasião. O nosso consulente Paulo está nos ouvindo? Sim. Nós queríamos convidá-lo para ter uma conversação assim, mais de perto, para que você tenha consciência do que você está fazendo. Eu indiretamente podia aqui dizer da rádio algumas coisas, mas vou dizer apenas, deixando de lado a questão do sábado, para poder falar pessoalmente, e se você autorizar, eu falo publicamente aqui da rádio. Mas acontece que o ensino mais grave que eu vejo é admitir um ensino segundo o qual o Senhor Jesus Cristo tem uma natureza pecaminosa. Ora, isso é uma coisa impossível, quer dizer, dói os ouvidos ouvir isso. A Bíblia diz que ele era santo, imaculado, separado dos pecadores. Como é que podemos admitir um ensino de uma igreja dizendo que Jesus era pecador? Ademais, Jesus era apenas um anjo. Aquele anjo que aparece no livro de Judas, versículo 9, que lutou contra Satanás, ele não teve capacidade de vencer o diabo. E então, esse anjo que apareceu, segundo os adventistas, é o arcanjo Miguel. E o Miguel não teve vitória sobre Satanás. Ora, eu não posso adorar anjos. Está lá no Apocalipse. Quem se dobrar diante do anjo, como João que fez isso, ele foi repreendeu o anjo. Aliás, o anjo repreendeu ele, dizendo: eu não sou digno que te prostre diante de mim. Como é que eu vou ter um anjo
Miguel como substituto do meu Jesus, que eu adoro todo dia, que eu canto louvores. Aquele a quem foi dado todo o poder no céu e na terra, que convidou: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Uma pessoa que crê que Miguel é Jesus, não deve batizar-se numa igreja dessa mencionada. Está pecando contra Deus pela colocação de rebaixar a pessoa de Cristo e colocá-lo numa posição de apenas um anjo. Capítulo 1, versículos 5 e 6, quando diz o escritor bíblico que Jesus, primogênito, se fez homem, e quando se fez homem, Deus ordenou no versículo 6 e 7 que todos os anjos o adorassem. Ora, se Miguel é um arcanjo, tinha que adorar Jesus, como sendo ele o próprio Jesus.